Meus amigos, muito prazer estar me dirigindo aqui até vocês. E hoje eu gostaria de ressaltar e bater num tema que eu reputo de uma das mais importantes ações que nós podemos adotar dentro desse modelo de tratamento da saúde e de medicina preventiva. Eu quero tecer com vocês alguns comentários a respeito da fisiologia do iodo, né? Um metal, um halogênio, que tem um impacto importantíssimo dentro do corpo humano e tem sido muito mal compreendido, e diante de aspectos da fisiologia desse elemento, tem gerado muitas distorções de percepção e até algumas posições e posicionamentos ofensivamente contrários à fisiologia. O iodo é um elemento fundamental à saúde humana. O primeiro equívoco básico é que nós assumimos que o iodo é um elemento que está na base apenas da fisiologia da tireoide. O iodo é um elemento universal. Ele tem necessidade de ser captado por tecidos não só como a tireoide, como mamas, pele, retina, mucosa gástrica, próstata, o sistema imunológico, a apoptose, a destruição programada de células anormais e aberrantes, depende de concentrações fisiológicas de iodo. E o que tem sido discutido é o que é realmente uma dose ideal de iodo. A primeira coisa que nós temos que entender é que nunca dentro da medicina foi definido o que é uma dose ótima de iodo, né? E isso tem limitado tremendamente a ingestão diária de iodo a algumas centenas de microgramas ao dia, partindo do pressuposto que 150 microgramas de iodo seria uma dose adequada para que você pudesse estar seguro e ingerir, achando e partindo do pressuposto de que aquilo é suficiente. Raciocinem, 150 microgramas de iodo foi uma dose estabelecida na década de 80 para que o indivíduo não desenvolvesse um bócio tireoidiano. Significa, 150 microgramas é uma dose para que eu evite uma doença. Jamais eu vou conseguir contemplar a necessidade difusa de iodo que nós temos com 150 microgramas ao dia. E as razões para isso são várias. A primeira delas é que, apenas para que eu atinja a suficiência tireoidiana de iodo diariamente, hoje eu preciso de uma dose pelo menos 5 a 10 vezes maior do que essa aí. Isso já vai colocar um aspecto fundamental nessa ingestão diária. De onde vem esse iodo? Fundamentalmente do sal de cozinha, de alguns outros alimentos aos quais o iodo é adicionado. E uma das críticas que surge a respeito dessa necessidade de repormos doses maiores de iodo seria de que o brasileiro está excretando mais iodo na urina. Ora, isto é uma informação que deve ser vista dos dois lados. O primeiro, ele pode estar excretando porque ele recebe diariamente um aporte através dos alimentos muito maior do que o que ele está precisando. Esse seria o raciocínio mais simples e mais imediatista. Mas do outro lado existe um problema gravíssimo, o desconhecimento de que um elemento que entra no meu corpo pode estar saindo do meu corpo em excesso, não apenas porque ele está sendo administrado em uma dose excessiva, mas também porque ele pode não estar encontrando aonde se atrelar, aonde penetrar no nosso organismo e assim está sendo excretado por excesso de outros elementos. E é exatamente isso que está acontecendo no mundo de hoje. Nós temos os sistemas captadores de iodo no nosso corpo, são as bombas proteicas transportadoras. Esses sistemas não têm especificidade de capturar apenas o iodo. Eles capturam qualquer elemento que esteja na tabela química dos halogênios. Quem são os halogênios? O iodo, o cloro, o flúor, o bromo e o astato. E no mundo de hoje vai ser muito fácil você entender se você que está aí está recebendo muito ou pouco iodo. Você acorda pela manhã, toma um banho quente, a sua pele dilata, os seus poros dilatam, aquela água que está em contato com a sua pele está cheia de cloro. Um pouquinho depois você vai até a pia, coloca um enxágue bucal, faz um bochecho, escova os seus dentes com a pasta de dente. A pasta de dente e o enxágue bucal estão cheios de flúor. Daqui a pouco você desce, vai até o seu café da manhã, a mesa está repleta de massas, de pães, de bolos, farináceos. Esses elementos estão cheios de bromo. E o excesso desses elementos, flúor, bromo e cloro, estão impedindo que essa miserável quantidade de iodo que você está recebendo no dia a dia da sua alimentação penetre nos receptores. Ah, mas doutor Ítalo, se eu repuser iodo durante a gravidez, esse feto pode ter um bócio.
essas são situações raríssimas, tão raras que quando ocorrem, geram até motivo de um trabalho científico, publicando a foto do fetinho com um nódulo no pescoço. Essas crianças têm defeitos genéticos, têm polimorfismos, essas mães têm problemas importantes que deveriam ter sido detectados antes da gestação, e nós estamos falando de absolutas exceções. Mães que recebem quantidades maiores de iodo e desenvolvem patologias nos seus fetos. Do lado oposto, exatamente por falta de um aporte adequado desses elementos, o que é que nós estamos vendo no dia a dia? Pessoas com cada vez mais cistos em tireoide, mais nódulos em tireoide, mais cistos em mama, mais nódulos em mama, mais problemas gástricos, mais problemas imunológicos, mais problemas de pele, mais problemas de próstata. Se nós colocarmos na balança a quantidade de pessoas que está tendo hoje problemas em todos esses órgãos, e um ou outro feto que por uma anomalia genética captura iodo de uma maneira anormal a partir da reposição da sua mãe, nós estamos invertendo completamente a lógica do raciocínio clínico. Nós estamos valorizando uma exceção e estamos deixando de lado pessoas que estão perdendo sua tireoide e operando suas mamas e suas próstatas todo santo dia, exatamente pela falta de um aporte adequado de iodo. Por que eu preciso repor uma quantidade maior de iodo? Para que eu provoque uma competição com esses halogênios e possa destoxificar o seu corpo desses elementos num primeiro momento e depois ajustar a dose desse iodo para uma dose menor, depois que você já tem a segurança de que uma boa parte desses halogênios já foram expelidos do seu corpo. Então, é uma questão muito importante, né? Alguns estudiosos de tireoide apontam que a dose máxima que uma pessoa deveria ingerir de iodo a cada dia seria 1 miligrama, o que também já é uma coisa discrepante da realidade. E se 1 miligrama é demais ou suficiente, basta dizer para vocês que a população japonesa, dependendo da área do país onde ele mora, é a população que incorpora, recebe e ingere a maior quantidade de iodo hoje no planeta. Um japonês recebe, em média, por dia, 3 a 14 miligramas de iodo através da sua dieta. Então, se 1 miligrama é exagerado e, a partir disso, é uma dose tóxica, nós deveríamos ter a maior quantidade de nódulos do planeta nos seus fetos nas mulheres japonesas que engravidam e recebem 3 a 14 miligramas de iodo por dia. A segunda questão é, parece que quando a gente vai ver a saúde do japonês, que é o povo que mais recebe iodo no planeta, a gente não consegue ver doenças tanto quanto nas outras populações. No Japão, nós temos um dos países mais longevos do mundo, temos uma das menores taxas de câncer do mundo e temos um dos povos mais inteligentes do mundo. Um dos mais importantes fatores para a promoção de um desenvolvimento intelectual e do quociente de inteligência normais em uma criança é a reposição de iodo, em doses bem maiores do que, infelizmente, o sal e alguns alimentos jamais vão conseguir administrar. A outra coisa importante é o ponto de ebulição, de evaporação do iodo, é muito baixo. E aquele sal de cozinha, no ambiente quente de uma cozinha, a maioria dele evapora aquele iodo que está lá dentro. Quando você imagina que tem iodo naquele sal, você não tem praticamente quantidade nenhuma. Então são situações muito importantes e eu posso dar um testemunho pessoal a vocês. Eu tenho experiência de anos fazendo reposição de iodo em doses maiores para os meus pacientes. E eu tenho catalogados uma quantidade expressiva de pacientes que não só regridem, mas desaparecem completamente os seus nódulos e cistos tireoidianos, nódulos e cistos mamários, essas próstatas começam a diminuir, numa quantidade muitas vezes maior do que qualquer nódulo em fetos que eu já tenha visto na minha vida profissional. Na realidade, eu nunca me deparei com essa situação. Reponho doses generosas de iodo na gestação, sem nunca ter visualizado um único nódulo, nem numa mãe, nem num feto. Não estou falando para vocês saírem por aí dando mega doses de iodo para todo mundo, mas eu estou falando que entre o muito e o pouco, tem um ponto de equilíbrio aí que é o necessário. E eu asseguro aos senhores de que, com base nos conhecimentos e na realidade da vida atual, a intoxicação por halogênios é um problema crônico
e exige que nós tenhamos a capacidade de repensar essas doses de iodo diárias para doses bem maiores do que são preconizadas pelas chamadas RDAs, Recommended Daily Allowances. Outra vez, RDA é para evitar uma patologia, mas isso está muito longe de significar a dose necessária para manter o organismo em equilíbrio. Então, vamos nos interessar um pouco mais por esse assunto, investigar um pouco mais essas condições e, na prática do dia a dia, a demonstração clara de que o iodo é um elemento fundamental à vida humana, jamais um inimigo ou um elemento perigoso, como se tenta pintar diante de posturas opostas à fisiologia humana, que é isso que nós estamos compartilhando aqui com vocês. Procurem estudar e pesquisar um pouco mais sobre esse assunto. Eu já disse a vocês, em um período de reposição de mais ou menos 1 a 2 anos, consigo promover uma redução de pelo menos 75% a 80% desses nódulos de mama e de tireoide regridem com a reposição correta de iodo em doses maiores do que as que são preconizadas nos meios cartesianos. Então, isso significa evidência clínica. Evidência clínica e resultado clínico são fatos, e contra fatos fica muito difícil estabelecer qualquer tipo de argumento. Então, vamos repensar um pouco mais essa situação, e se vocês tiverem dúvidas suplementares sobre essa questão tão importante, acessem o nosso site longevidadesaudável.com.br e podem acessar as nossas plataformas de cursos disponibilizados pela via EAD, para que você possa se inteirar e se informar um pouco mais sobre esse importantíssimo assunto para a vida humana, reposição de iodo em doses ótimas. Muito obrigado e um grande abraço a todos.